Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu... O nosso. Trader Talks, assim, não é mais um, não. Não. É o número... Qual Fala. número? Qual Pode número? falar, Lucão. Chegamos a ele. Chegamos à minha idade, brincadeira. 50 episódios, cara. 50 episódios. Cara, 50 episódios. Galo. Passou rápido, hein? Passou rápido. Meu E amigo. hoje a gente tem a presença ilustre do cara que começou, que me trouxe pro banco. Carlos Siqueira, também conhecido, muito mais conhecido como Cadu. Obrigado, Cadu, por topar estar com a gente aqui. Para quem não sabe, o Cadu, ele é literalmente o Head de Research do BTG Pactual. Então é uma honra. E também é vascaíno, tá? Tava bom até a parte da noite. Pô, um prazer enorme estar aqui. Queria ter estado antes aqui, pô. Tive que esperar 50 episódios para aparecer aqui, né? Não, mas é que você veio de fora. Mas é uma honra estar aqui, um prazer enorme. E estar junto com essa equipe que começou lá no... Quantos anos tem isso já, Lucas? Foi em 19. Exatamente. Vou fazer 6 6 anos. 5 e pouco. Já tem um pouquinho mais de 5, né? Isso aí. Pô, então já há um tempo. Então, prazer enorme estar aqui e vou me divertir com vocês hoje, eu acho, hein? Boa, vai. Se tudo der certo, e se der errado também. A diversão é garantida, né? isso, A qualidade a gente não sabe, a diversão é garantida. Aqui o pessoal já fala assim, pô, mas eu cheguei aqui, tô nervoso. O Cadu já chegou, do jeito que a gente gosta. Bom, Cadu, primeiro, a gente sempre pergunta, porque às vezes as pessoas vêm de mercado, às vezes tem família, às vezes não tem, e assim, tem umas histórias assim muito engraçadas, às vezes, tipo, não tinha nada pra fazer, eu caí no mercado e foi assim, como é que você veio parar no mercado financeiro, assim, pô, como é que foi essa paixão, principalmente depois, e para parar como, né, chegar hoje a ser um Head de Research do maior banco de investimentos da América Latina? Não, legal, boa pergunta. Eu, na verdade, não comecei no mercado. Eu comecei trabalhando numa empresa de petróleo, na Shell. E, na época, quando eu estava fazendo faculdade, e eu sou do Rio, né? Então, as empresas de petróleo no Rio eram onde todo mundo queria estar, né? Pagava bem, e multinacional, e podia ter carreira fora, aquele negócio todo, né? E naquela época também, as pessoas arrumavam emprego nessas empresas, era a vida inteira, né? Vou ficar aqui a vida inteira. Agora me garanti, né? Me dei bem, né? Agora não preciso fazer mais nada, me dei bem. E eu comecei minha carreira, eu fiz economia, então eu trabalhava no departamento de economia da Shell, depois trabalhei com planejamento estratégico. E aí eu trabalhava com um amigo junto nessas áreas. E ele, uma hora lá, ele falou assim, não, isso aqui não é para mim, eu acho que o negócio para mim é mercado financeiro. E ele saiu e foi para o Icatu. E aí ele chegou, aí ele saiu, no dia seguinte começou a me ligar, falou, porra, vem pra cá, que é legal, não sei o que é bacana e tal, vambora. E depois de um tempo eu acabei indo trabalhar no departamento de economia que tinha dentro do Banco Icatu na época. Isso foi no início da década de 90, ali eu me formei em 93, mais ou menos por ali. Quer dizer, na verdade eu comecei na Shell em 93 e eu fui pro mercado, pro Icatu em 98, fui uns 4 anos na Shell. E realmente, assim, dali o departamento de economia, logo depois eu fui na época a gente estava montando no Icatu a equipe de research, era tudo muito novo, né? Os bancos estrangeiros já tinham, mas no Brasil era o Garantia, que começava a fazer alguma coisa de research, o Pactual, o Bozano na época e o Icatu. E o Icatu, assim, muito no início também, eu entrei foi uma das primeiras equipes que a gente teve lá na época. E aí eu comecei, na verdade, eu trabalhava com óleo, né? Nem era óleo, eu trabalhava numa empresa de petróleo, mas eu fazia... não tinha nada a ver com a parte final do business, eu trabalhava mais com a parte financeira. E aí eu acabei me chamaram para fazer research de metals and mining, naquela época lá no Icatu. E assim eu comecei a minha carreira de research. Eu era o assistente da analista principal e comecei assim, fazendo research. Isso em 98. Essa é nova, porque assim, já tinha gente que falou, não tinha nada por fazer. Eu entrei e aí eu fui lá, mas assim, começou a trabalhar por influência do amigo. No mercado financeiro, total. Sim. Foi um amigo meu que me levou. Assim. E eu lembro na época, quando eu estava no Icatu, eu tinha recebido umas ofertas de trabalho. Eu fui para o Icatu e aí a Shell me chamou depois para voltar. Eu tinha amigos lá e o Citibank tinha um braço
não era meio de varejo, assim, do sítio, então os caras me chamando e tal. Aí eu tava conversando em Icatu, e o cara falou, pô, você tá louco de voltar para esses lugares? Fica aqui, mercado financeiro, você vai fazer o quê? Se você for pro City... cliente, pessoa física, eu vou ligar para você para encher o saco. Eu vou te encher o saco. Aí eu falei, não, vou ficar aí. E esse amigo ainda tá no mercado ou não? Esse amigo, depois ele fundou a Apollo, e hoje é o principal sócio no Apollo. Que legal. Senhora, perfeito. Será que algum dia você vai fundar alguma coisa? Eu tô esperando você, né, tô esperando você fazer alguma coisa. Vou até dar o crédito inteiro, o Marcos Duarte, que é o sócio que principal. legal. O animal. E, Cadu, assim, quando você começou para a parte de metals e mining, você tinha uma noção de, beleza, de research ali, de balanço e tudo mais, mas era um setor que também estava pouco começando aqui, assim, não tinha muitas empresas como a gente tem hoje aqui no nosso mercado. E como que foi esse desafio para você inicial? Beleza, sair de uma área de petróleo, área financeira, para metals e mining e beleza, vou aprender isso aqui. Como que é o início, assim, para quem tá ouvindo de casa? Assim? Pô, quando eu comecei, eu não sabia nada de nada, assim. Eu não sabia nem o que era pra fazer com research, nem o que era metals e mining. Melhor porque as pessoas acham que, assim, entrou aqui no banco, não, o cara já entrou, já é CFA, já sabe tudo, já... Pô, normal, né, gente? Eu não sabia nada. Eu sabia um pouco de finanças, assim, tinha uma base de finanças, uma base de contabilidade, mas era isso, assim. O research pra quê? Sei lá. O pessoal falou pra olhar aí, escrever um negócio, vamos fazer. Então, não, eu aprendi o que era o trabalho de research, né, qual era o nosso objetivo e tudo, e comecei a entender um pouco mais do setor. Que no metals e mining, assim, a vantagem é que o preço normalmente é dado pelo mercado internacional, uma commodity, então você não precisa ficar muito... Tem que entender mais da operação. Eu comecei a aprender, eu visitei algumas minas de minério, foi legal, não, foi uma experiência legal, assim, essa é a parte legal, acho, do trabalho de analista, né? Que você tem a chance de conhecer, quando os negócios são industriais, você tem a chance de conhecer, de fato, como aquela indústria opera e tudo. Então, essa foi uma parte legal, assim. Eu lembrei da minha entrevista agora com o Cadu, quando cheguei aqui, o Cadu virou pra mim e falou assim, cara, a gente tava conversando lá de análise técnica, análise fundamentalista, aí ele falou, pô, o que você entende de análise fundamentalista? Eu falei, olha, eu não entendo muito, porque apesar de eu ter tocado um research, assim, minha especialidade é do outro lado, eu tava ali, né? Esse aqui também deu um voo em... Uns 3 meses. Foi rápido. E voltou. Mas... E aí eu lembro da gente conversando e eu falei assim pra ele, eu nunca mais vou esquecer isso, eu falei assim, pra mim fundamento só funciona se o cara for lá ver o que tá acontecendo. Porque, pô, pra ficar daqui, ler balanço, aí acho que qualquer um consegue fazer agora. A diferença tá no analista que consegue, literalmente, se eu estiver falando besteira aqui, falando merda, você me dá uma porrada. Mas assim, a sensação que eu tenho é que o analista, a vantagem do analista é exatamente essa, porque ele tá ali, ele vê o chão de fábrica, né, digamos assim, independente do setor, e ele consegue ter essa... Não, eu acho que é fundamental, assim, para o analista, para poder fazer um trabalho legal, ele tem que... Eu até acho, assim, que ele tem que conhecer a empresa, ele tem que ir lá, olhar, ver o que está acontecendo. Até a gente fala assim, o analista de varejo. Pô, legal o cara ir visitar lojas, ver como é que funciona o negócio na prática, né? Às vezes o cara fala lá, o cara conta uma história bonita lá na empresa, não, legal, vai na loja, é uma bagunça, nada funciona, o cara não já... Pô, uma hora que vai dar errado o negócio. Então, eu acho super importante. A gente, na verdade... Até mesmo na nossa filosofia, não é que os analistas vivam dentro das empresas, mas uma questão até da maneira como a gente toca o time aqui, falando, de repente a gente volta nisso depois, mas você vê que tem muito time de research em que os analistas, principalmente os bancos estrangeiros, tem muito analista baseado fora do Brasil. O cara está baseado nos Estados Unidos, em Nova York, ou qualquer que seja o lugar. Eu acho isso ruim, assim, para o analista que está cobrindo... Que cobre o Brasil. O cara que quer cobrir empresas no Brasil. Aí, o cara que está sentado aqui no Brasil, o cara sabe, o cara enfrenta o dia a dia dele e é cercado pela dinâmica dessas empresas. Então, o cara, ele sabe se a loja está cheia ou vazia, o estacionamento do shopping está cheio ou vazio, mesmo, assim, só de perceber, não precisa estar... Meio que por osmose o negócio tá ali. Ele tá ali, respirando até aquilo. Conversas, né? O cara conversa com o Uber, conversa com um cara, com o outro. Então, eles respiram esse ar, entendeu? E não só isso, ele tá muito próximo das empresas. Qualquer hora ele encontra, visita, conversa e tal. O cara que tá em Nova York, não. Ele tá lá, né? O cara não tá vendo isso. Ele, por mais que venha aqui... de vez em quando, e é de vez em quando, assim, eu venho muito, mas pô, o cara vem de vez em quando, não é igual, entendeu? Não é igual, por isso que a gente faz questão de ter a maior parte, quase todos, tirando, a gente tem baseado fora do Brasil hoje, de um time de
5 analistas, a gente tem 4 fora do Brasil, fora dos mercados, né? Uhum. O resto está ou baseado em São Paulo, baseado no Chile para quem cobre empresas no Chile, baseado na Colômbia para quem cobre empresas na Colômbia, no México para quem cobre empresas no México. Então, a gente faz questão de ter... É isso, é um pouco do... Eu preciso ver ali, eu preciso estar sentindo aquilo acontecendo, né? Não dá para ficar sentado no escritório e tentando adivinhar o que vai acontecer, né? Até porque, assim, dificilmente a gente vai ver uma história triste, né? Alguém contando uma história triste. Olha, a situação tá muito ruim, tá triste, a gente tá mal. Até tem uns caras que são assim, nas empresas, o cara é sempre uma vida ao azar. A gente até já sabe, o cara é sempre uma vida ao azar. Aí tem um dia o cara fala assim, pô, eu acho que vai ser legal. Eu falo, pô, deve ser muito bom. Legal. Vai ser muito... Se o cara acha que vai ser mais legalzinho, pô, e você depois de um tempo, você aprende também a É isso que eu ia falar também. mensagens. Você começa a entender... Pô, quem é quem, como é que aquele cara pensa, né? Aquela empresa pensa. Isso é um negócio legal. Eu tinha uma história também, uma vez a gente, não vou citar nome, porque eu não sei nem se podia contar toda essa história, mas teve eu tive umas vezes um almoço, e aí o cara da gestora falou assim, a gente ia comprar uma empresa, e a gente foi lá na empresa, e aí, né, o dono não tava, aí o gerente começou a falar um monte de coisa, e a gente meio que, pô, mas... Vocês fazem isso? Pra que tá olhando pra isso? Aí a gente decidiu comprar outra empresa e foi um maior sucesso pra gente. Aí eu falei, cara, que doideira. Aí dali em diante, assim, eu fiquei com esse negócio de que eu achava que a sensação, a vivência, o conhecimento, da mesma forma que a gente faz, por exemplo, quando a gente olha preço. Né? A gente passa o dia inteiro olhando preço. A gente olha, mais ou menos, a gente começa a entender quem é quem em cada ativo, em cada situação. Então, você sabe, às vezes, que, sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer. Pô, o preço começou a mexer. Quando você olha, pô, o volume não tá tão bom, ou então é alguém que não tem tanto peso que puxou o preço. Cara, naturalmente, assim, não vou falar que é sempre, mas 90% das vezes o negócio não dá muito certo e ele volta pro preço que estava anteriormente. Então, é um pouco disso, né? A gente fala que é tempo de tela, mas assim, é literalmente experiência, né? No final das contas. Eu acho que é isso. Você começa a capturar, entender melhor. Eu acho que isso faz muito... Isso é outra coisa também do nossa equipe aqui, de novo, eu tô falando um pouco, mas depois que a gente volta. O pessoal tem muito tempo de casa. Muita estrada, assim. Os analistas têm 15 anos, 20 anos cobrindo esses setores. Então, o cara conhece cada um. Exatamente, eu em algumas empresas que eu cubro, eu conheço o meu interlocutor. Eu sei exatamente quando ele quer mandar uma mensagem um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Você consegue ter essa sensibilidade no olhar, no jeito, na maneira de falar. E isso acho que é importante também, faz diferença. Cadu, e uma dúvida. Você comentou, então, que você começou lá no research do Icatu. Primeiro que é engraçado, né? Porque a gente tá entrevistando o Cadu e o Cadu entrevistou a gente aqui. Trocamos os papéis hoje. Mas você... Pega leve comigo aí. Espero que eu tenha sido legal na entrevista. Foi tranquilo. Mas assim, você sente muita diferença do trabalho de research daquela época pro trabalho de hoje? Você sente que alguma coisa mudou? Assim? Eu acho que naquela época mudou. Bom, muita coisa de tecnologia mudou, né? Sim. Então a gente hoje consegue produzir com muito mais qualidade, com muito mais detalhe na análise e tudo, tem muito mais informação. Naquela época, você ter a informação era um grande diferencial. Né? Assim, só do fato de eu saber aquilo, como ninguém sabia, e você tinha aquele acesso, você já fazia uma diferença enorme. Hoje, a informação está muito mais disponível, está muito mais no lado da análise daquela informação, né? Como é que você interpreta ela, do que você ter informação. Eu lembro, essa é uma outra história aqui, engraçada aqui, de muito tempo atrás. Eu tinha acabado de... Eu depois de Metals and Mining, eu fui cobrir telecomunicações. O Icatu vendeu a operação que ele tinha da corretora, a Asset, para o BBA, aqui em São Paulo. Virou, na época, brief período de tempo ali, chamou BBA Icatu, por um pouco tempo. Pouca gente lembra disso. E me ofereceram para cobrir telecomunicações, né? Que foi aí que eu mudei e passei a vida cobrindo telecomunicações. Isso foi em 99. E aí me mandaram... Tinha um evento, era um evento assim, super da moda, assim, que era em Nova York. Imagina, eu estava começando, eu não sabia nem direito como é que fazia para viajar e para fora e tal. E aí, para trabalhar fora, né? E aí falou, olha, eu tinha acabado de começar a fazer telecomunicações, não entendia quase nada. Aí o cara falou, olha, tem esse evento, chamava Predictor, o nome do evento. Vai ter esse evento em Nova York, não sei o que, você vai. Eu falei, mas porra, eu acabei de chegar, vou para Nova York falar... Não, vai lá, pô, vou ter que promover o nosso research, vai você. O Telecom na época era metade da bolsa, né? Sim. Então vai você lá, não sei o quê. E tinham 20 empresas listadas.
Era Telemar? Não, era... Não, foi o sistema Telebrás, que foi Telebrás, quebrado em 4 empresas fixas e 8 empresas móveis. Então tinham 20 empresas. No dia seguinte da privatização, tinham 20 empresas listadas. Né? E aí eu falei, porra, cara, o que eu fazia nesse negócio e tal? E aí eu falei, bom, tinha uma empresa que quem da época vai lembrar, chamava Telecentro-Oeste Celular, que era a operadora de telefonia celular da região Centro-Oeste, Brasília, Goiás, aquela área ali. E era uma excelente empresa. O business ali, a Brasília é muito rica, né? Então, era uma área premium, assim, imagina que um cara num gringo vai conhecer a Telecentro-Oeste Celular, cooperação em Brasília. O cara não sabia nem qual é a capital do Brasil, vai saber onde é que fica. E eu falei, bom, vou por aqui, né? E aí eu cheguei lá no coisa e fiz o meu speech sobre Telecentro-Oeste Celular, que realmente foi um call assim, incrível na época, funcionou super bem. Mas é isso, eu tinha uma informação sobre aquela empresa, eu não sabia quase nada. Mas eu conhecia aquele negócio um pouquinho, eu sabia onde ficava, sabia quantos clientes tinham, sabia como é que era o resultado. Pô, fez uma diferença enorme. O cara falou, pô, esse cara aí trouxe o negócio do fundo do baú lá, né? Aquele tal do Brasil. Aquele negócio lá, Brasil Então, é a informação. Assim, hoje em dia, dificilmente eu teria uma empresa que o cara nunca ouviu falar. Assim, todo mundo conhece. E ela era razoavelmente grande. Eu tô lembrando do Jacuzzi, que eu vi uma entrevista. Assim, esses caras, assim, quando tem oportunidade, a gente para escutar, né? E aí alguém perguntou para ele por que ele não investia fora. E ele falou, eu não invisto fora porque aqui eu tenho uma vantagem competitiva. Aqui eu sei o que está acontecendo. Lá eu já tenho uma competição muito maior e eu perco essa vantagem competitiva. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, faz muito sentido, né? Porque tudo que você falou aqui, ele literalmente resumiu num negócio. É isso aí. A gente tem a vantagem competitiva de estar aqui, de conhecer tudo, né? Praticamente da empresa. Total. E, Cadu, assim, uma pergunta. Beleza, aí você saiu, o Icatu vendeu, você foi para Icatu BBA, e depois como é que veio para parar aqui no BTG? Então, aí eu fui pro BBA e cobrindo telecomunicações naquela época, né? E aí, eu fiquei na ponte aérea, né? Eu sou do Rio, minha esposa no Rio, que eu conheci na Shell, inclusive. Então, eu ficava indo e voltando, e aquilo... Eu fiquei 3 anos nessa história, indo e voltando. E ela na carreira dela na Shell, então, que era no Rio na época. Hoje, depois da fusão, veio para São Paulo um pedaço, através da Raiz. Então, mas enfim, na época era no Rio. Então, eu ficava na ponte aérea e comecei a ficar, um troço cansava, assim. Ter filho na ponte aérea não é fácil, a gente vai ficando mais velho e tal. E aí surgiu uma oferta do BS, isso foi 2002, me convidando para cobrir telecomunicações no BS, que era baseado no Rio na época. Então, para mim, foi assim um meio no-brainer. Eu voltava para o Rio, num banco que na época o BS tinha um research que era reconhecido e se tornou, na verdade, a partir daquele ponto, ele estava crescendo para se tornar o principal research house de América Latina, e que se tornou mesmo. A gente, no BS, ainda no BS, a gente foi AI número 1 há alguns anos, depois virou o BS Pactual, continuou. Então foi o BS, eu fui para o BS. E aí fiquei no BS, eu era o BS lá, tal, não sei o quê. Eu fui para Nova York, a primeira vez que eu fui para Nova York foi pelo BS, em 2005. Acho que eles quiseram me dar um pouco mais de experiência. Aí entra o outro lado do negócio. Mas aí você foi morar em Nova York. Fui morar em Nova York. Não foi mais fazer evento. Não, aí fui eu, a minha esposa, na época a gente tinha um filho, meu segundo filho nasceu lá até nesse período. O BS queria meio que me treinar, assim, em navegar. Porque também tem isso, os bancos estrangeiros têm muito mais cliente fora do Brasil do que aqui. Então, eles falaram, não, vou mandar esse cara para lá, porque, de repente, ele vai virar alguma coisa, né? Vai dar certo, pode ser que dê certo. Vamos mandar esse cara para lá para ver se ele conhece como é que funciona a vida de mercado financeiro em Nova York. E então, eu fui para lá... o que eu estava falando... Do BS. Que você do BS e tal. Aí eu ficava 2005, 2006, 2006, o BS comprou o Pactual. Sim. Né? E naquele momento, quando eles compraram o Pactual, eles falaram assim, todos os brasileiros que estão aqui em Nova York do BS tem que voltar para o Brasil e se integrar com a equipe do Pactual na época. Aí eu voltei no início de 2007 para o escritório no Rio, ainda boa parte do research do Pactual e do BS Pactual. Porque do BS era no Rio, o Pactual era no Rio. Então, quando voltou, o grosso do research voltou ali para o Rio. E eu voltei para o Rio também. O BS, aí naquela época virou o BS Pactual, que durou 2 anos, e aí o BS teve a crise lá e o Pactual comprou de volta, e aí eu fiquei no Pactual. Entendi. Então foi aí que eu cheguei. Desde então, só telecom?
Então, aí, quando teve a separação, que aí, quando chegou ali 2008, 2009, separou o UBS e o Pactual separaram. Quer dizer, separaram. O Pactual ficou com o que era a Operação América Latina do UBS e o UBS ficou o UBS lá. Só que aí separou um monte de coisa. Tiveram analistas que eram analistas estrangeiros que estavam no UBS, que ficaram no UBS, eles tinham opção de ficar. Analistas brasileiros que quiseram ficar no Pactual, então quebrou o time ao meio. Sistema, foi dividido, a gente ficou sem sistema na época, que todo o nosso negócio a gente tem bancos de dados enormes, então a gente perdeu os bancos de dados que foram com o BS, teve que meio que refazer. E aí, naquele momento, ficaram, eu diria que 4 analistas mais experientes da equipe do BS no Pactual. O Gustavo Gattais, que já até saiu do Pactual alguns anos atrás, o Rodrigo Góes, que vocês conhecem bem, é o chefe de equities aqui, eu e o Edmund Chagas. E a gente meio que chegou naquela e falou assim, bom, temos nós 4 aqui, como é que a gente divide esse negócio? E a gente não tinha ninguém para fazer estratégia, porque a estratégia tinha ficado no UBS. E aí eu falei, eu faço, não tem ninguém para fazer aí, faço eu. Sim. Né? Então me dá aí. Então eu acumulei, na época, estratégia de Brasil, de Equities Brasil, junto com o Telecom. Isso foi em 2009. E dali a gente remontou os times e tal, voltou a contratar. E a gente, se eu não me engano, agora eu estou pensando aqui nos rankings na época, talvez não me lembre bem, mas a gente talvez tenha tido algum hiato ali, uma performance um pouco pior enquanto a gente remontava o time. Mas faz parte depois, também, né? Faz parte. Aí depois a gente foi de vento em popa de novo para meio que dominar assim, o research, assim, a qualidade de research. Né? A gente sempre teve, e eu acho que isso foi uma coisa legal que a gente trouxe. O BS tinha um monte de questão, eu acho, um monte de burocracia desnecessária e um monte de problema de gestão, mas o BS tinha processos. E eu acho que muitos desses processos a gente trouxe aqui para o Pactual e que ajudou o Pactual a crescer. Né? A gente não aproveitou, toda a burocracia a gente deixou para trás, mas aqueles processos que eram importantes para estruturar um banco para ter o tamanho que a gente tem hoje, acho que algumas coisas foram aproveitadas naquele período. E eu diria que no research também, a gente trouxe do BS uma série de melhores práticas de research que talvez no Pactual ainda não existissem naquela época. Então, acho que foi um desses negócios que a gente pode falar. A gente aproveitou aquela plataforma, porque muita gente fala mal, né, um monte do BS e tal, mas tem algumas coisas que a gente tem que... Você tem coisa boa e coisa ruim, né? Pode ter mais coisa ruim. Mas... Acho que a gente foi, talvez, não sei, sábio o suficiente na época para aproveitar o que tinha de bom naquela situação. E eu acho que a gente aproveitou muito no research, muitas coisas sobre como que os relatórios eram montados, sobre como os bancos de dados eram estruturados, sobre como as equipes tinham que ser montadas. Tudo isso a gente trouxe dessa experiência. Os 4 caras mais seniors que ficaram ali eram ex-UBS. Legal. E, Cadu, uma dúvida, assim. Obviamente, você é conhecido por todo o seu trabalho que você faz, mas eu acho que uma coisa que o mercado inteiro conhece e né, o público de varejo agora também conhece pra caramba é a Tencin. Como que foi esse processo de criação da Tencin? Eu acho que é uma curiosidade que o pessoal tem. Como que surgiu a ideia? Da onde que ela surgiu? O que você pensou no início? Só para explicar o que é a Tencin, para quem nunca assistiu. É uma das carteiras mais emblemáticas do mercado. É a principal carteira do banco. Exatamente. E aí, o responsável por ela está aqui na minha frente. Cadu, fica à vontade. Então, o Tencin, ele surgiu, na verdade, antes de mim. Ele surgiu na época, no início do BS Pactual, eu ainda não era o responsável por estratégia naquela época, e a ideia era ter alguma carteira, e o Tencin foi criado na época, eu acho que vou dar o crédito certo aqui, talvez eu não dê, mas se eu me lembro bem, foi o Ricardo Kobayashi e o Eduardo Nishio, que criaram a ideia do Tencin na época ainda eram 2 Pactual guys, que deram esse início lá. Ela tinha uma pegada bem diferente na época, era muito tipo no bizu, assim, os papéis não tinham liquidez, muitas vezes não tinham nenhuma liquidez, então era impossível alguém replicar a carteira. Então eram aquelas performances fantásticas que era impossível. Talvez você pegava um mico, né? Botava um mico e aí... E aí o cara sabia alguma coisa que acontecia, aquele cara que ninguém tá olhando, de repente esse mês vai ter... Aí o cara botava lá, era difícil de capturar. A ideia de ter 10 papéis foi super legal, mas ela tinha esse negócio, era difícil de ser replicada por pessoas normais, com volume, por pessoas que
quisessem... E ela não tinha uma cara de carteira, ela tinha uma cara de 10 ideias individuais. Entendi. Né? Eram 10, qualquer papel aí, bota aí dentro, não tinha que ter... Não tinha peso, não tinha balanço, bota aí os papéis e... De novo, a ideia é sensacional. O que acho que a gente fez de lá para cá foi transformar isso realmente numa carteira, se preocupar com ter papéis com liquidez. Vocês veem que raramente não tem sim. Eu tenho muito papel small cap. Sim. Nunca vou ter um micro cap. Então, mesmo quando a small cap é 1 ou 2, e aí a gente reduz um pouco o peso deles. Então, a gente acho que transformou o Tencin numa carteira que ela é investível, ela é replicável. Assim, os nossos grandes clientes, se quiserem, podem replicar. Não estou dizendo que eles replicam, mas podem replicar o Tencin, eles entendem qual é o racional. A gente tem um racional para montar a carteira, né, qual a estratégia que a gente está seguindo. A gente quer ter mais nome de um jeito ou de outro. Então, ela ficou com uma cara mais de carteira, ela tem um racional. Isso é outra coisa também. O relatório do Tencin existia, mas o relatório do Tencin, que hoje acompanha a carteira, não existia. Eram os 10 papéis lá. Ela tinha Não, era até bonitinho, mas eram 10 papéis. Não estava contando por quê. Uma história, né? Por que eu tô querendo? O que eu tô querendo... Não, né? então, falar assim, com essas pessoal, 10, essas são as nossas 10 ideias aqui, Isso aí, toma. E a gente criou criou exato, a gente explica o que a gente tá fazendo, a gente conta uma história, a gente mostra os números, ali, né? exatamente. Então, acho que a história... Enfim, eu não sei, agora eu tô falando aqui sem saber direito. Eu acho que ajuda ter um racional ali, entendeu? Ajuda demais, até porque às vezes o que a gente, assim, do nosso lado a gente também é um pouco... Não vou falar que a gente é a antiga Tencin, mas algumas vezes a gente acaba não sendo a nova Tencin. A gente acaba ficando no meio do caminho, porque as são coisas um pouco mais rápidas, às vezes, os meninos estão na sala e tal, por causa disso, e segue o jogo. E a gente sente... Perfil, né? Tem perfil, tem investidores que querem um tipo de estratégia, outros querem... E a gente sente que, de fato, talvez o processo de convencimento fique mais fácil. E aí, convencimento no bom sentido de você conseguir mostrar todo o teu racional quando você destrincha a ideia, né? Porque às vezes você pode chegar pro cara, não, cara, só, tá bom assim por causa disso, em, sei lá, 3 linhas. Aí o cara vai ler e fala, pô, mas eu não entendi por que disso, não entendi por que disso. Aí o cara, ou ele tem que confiar muito em você e falar, cara, vou e é isso. Ou até às vezes o cara, ele quer mesmo ter a curiosidade de conhecimento, porque ali, e eu leio a Tencin todo mês, você explica uma história, você contextualiza o negócio, tem um início ali também contextualizando a carteira. Então é um negócio que não é simples e puramente joguei a ideia ali e tá ali. Você tem uma narrativa que ela é contínua ao longo do tempo. E, inclusive, um negócio que eu acho muito maneiro é quando trazer o macro literalmente para o micro, né? Tipo assim, tô botando essa carteira porque o macro tá... E aí você começa a ajudar até o cliente que, e aí tô falando muito do nosso mundo aqui de varejo. Obviamente o mundo institucional é um mundo diferente, as pessoas já estão... Assim, o varejo tem muita gente que está começando, ou que o cara está começando a entender. E acho que isso ajuda muito na evolução do investidor ao longo do tempo. E até tem o vídeo também, né? Que agora vocês fazem também, que é bem legal. Carteira. Então, todo mês tem a live da carteira. Eu acho que isso ajuda pra caramba. A gente direto dispara lá o link da sala, o pessoal migra lá no chat. O pessoal escreve lá, vem da sala. E assim, e é legal, porque aí pelo menos a pessoa vê o vídeo, entende mais ou menos o contexto, depois ela lê o relatório, já tendo uma noção, né? A gente teve... Então, eu acho que esse negócio do macro, do micro também é importante. Isso foi uma coisa que não tinha no passado. E mesmo no institucional, eu acho... Porque, às vezes, se você vai ficar lendo ali... O macro pode ser... como é que eu vou dizer isso sem ser... Às vezes é árido ali, né? Sim. Você vai ler um relatório, o cara vai fazer análise de inflação, aí tem páginas e páginas falando dos efeitos, aí tem... Ele é muito detalhista. É muito... Às vezes, sem passar... Assim, às você vezes precisa ler muito para chegar no resultado, então, né? O que a gente tenta fazer muitas vezes no Tencin, de maneira bem... Não só no Tencin, mas até no nosso produto de estratégia de maneira geral, obviamente eu confio inteiramente na análise feita pela nossa equipe macro, então eu uso tudo que eles produzem, a equipe do Mansueto e todo, tem um time grande, né? Já mexe no Brasil, México, Chile, Colômbia, então é um time super bom. Eles fazem uma análise super detalhada e eu pego essa análise super detalhada e falo, olha, isso aqui eu vou resumir aqui, vou dar um panorama rápido do que isso tudo aqui quer dizer, coloco lá ou no relatório do Tencin ou nas minhas apresentações de estratégia. Então, quando eu começo a falar com o investidor, eu falo, olha, o pano de fundo macro é esse. Né? Aqui está como é que está a atividade econômica, aqui está como é que está juros, aqui como é que está o fiscal, como é que está câmbio. Aqui é o panorama. Agora, com esse panorama... Eu vou tomar essas decisões. Isso aqui que eu faria. Então, eu acho super... Isso o Tencin, obviamente, não tinha na época, lá quando foi criado.
A gente até criou uma outra carteira, que vocês conhecem também, Sim. que é de Small Caps, Sim. que talvez pareça mais com o que era o Tencin lá atrás, quando ele foi criado, que são meio que 10 ideias. Eu até tento no Small Caps fazer algum paralelo com o Tencin, do tipo, eu escolhi um papel para o Tencin, sei lá, um banco para o Tencin, eu tento procurar um banco menor Small cap, que entre como nos um Small pouco mais Caps, um varejista, eu pego um varejista menor de Small Caps e tal. Tento fazer um pouco isso, mas o Small Caps, a ideia sempre foi mais assim, deixa eu pegar aqui 10 papéis, a liquidez é realmente menor, a volatilidade é muito maior, que eu acho que tá fora de preço, aí eu tô olhando mais valuation, eu acho que tem um news flow positivo no próximo mês ou 2 meses. Então eu fico, é mais rápido ali, ele é mais trade Mais mesmo, tático. mais tático. E, Cadu, assim, vindo para os dias atuais, para o pessoal que está acompanhando a gente, ele se interessou por research, ainda mais no dia de hoje, assim, com AI na moda, tecnologia voando, informação que antes era um edge, era uma vantagem ali. Hoje você tem cada vez mais informação em tempo real no nosso smartphone aqui. Qual é o principal desafio, assim, para quem está começando hoje, indo para uma área de research, assim, seguindo mais para essa área de fundamento? Assim? Eu acho um pouco do que eu falei antes, assim, eu acho que a gente tem... a informação está muito disponível hoje em dia, né? Como você disse, eu consigo qualquer coisa no AI ou não. Já antes, com pesquisa na internet, já tinha muita informação. Então, eu acho que o AI está, na verdade, aumentando a facilidade com que as pessoas têm acesso à informação. E acho que cada vez mais vai ser análise, a capacidade analítica de cada um, de pegar aquela informação e falar o que né, de separar o que é relevante e o que não é daquele bolo de informação e tomar decisão com base nessa análise dessa quantidade enorme de informação. O grande desafio, acho que é isso, é filtrar esse bolo de informação que chega na gente todo minuto e não ficar meio que preso. É uma coisa que às vezes eu fico, que me surpreende, é engraçado quando eu olho investidor estrangeiro e investidor aqui no Brasil, né? A gente aqui no Brasil... a gente tem, quantidade de informação no WhatsApp, né? Aí saiu milhões de matérias de jornais, aí eu falo do deputado fulaninho, falou o seguinte, o deputado não sei o quê, falou aquilo lá, e a gente aqui no mercado local, a gente conhece o deputado fulaninho, conhece o ciclaninho, sabe de partido que ele veio, sabe, né? Conhece a história e aí fica ali tentando... Aí você vê... E a gente fica tentando tomar decisão... Toma decisão baseada nisso, decisões de curto prazo baseada nisso. Aí você pega lá o estrangeiro, o cara não sabe que é um deputado fulaninho, nunca ouviu falar, não quer saber, não vai tomar decisão com base nisso e não necessariamente ele vai errar. Muitas vezes ele vai passar por esse ruído inteiro, ele vai olhar para um bigger picture, ele vai falar assim, tem um monte de informação aí, mas o que é relevante para mim de verdade? A informação para mim relevante é, sei lá, o número fiscal na margem está piorando, na margem está melhorando. Não importa se o fulaninho falou isso, falou aquilo. Então, normalmente são decisões que são tomadas de mais longo prazo, o cara não está trading o mercado ali no dia a dia, mas não necessariamente, muitas vezes é bem assim, toma decisões que têm um retorno melhor no médio e longo prazo, que é o cara que está no dia a dia ele operando o deputado, a fala do deputado X ou Y. Né? Sabe o que eu lembro disso? O Cadu falou, é muito doido que eu estou tentando fazer um paralelo com o nosso mundo e tem muita coisa que o Cadu tá falando aqui, aí eu penso na análise técnica e falo, cara, é a mesma coisa do cara operando, sei lá, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, querendo... e aí, a concepção de prazo, ela é muito importante. Porque, obviamente, quando a gente olha para o mercado no longo prazo, tende a ser racional. Né? O mercado, quanto menor o prazo, mais louco ele é, mais emocional ele é. E aqui no Brasil, então, a gente tem uma situação... Lá fora também, assim, a gente vê um pouco. Mas aqui, como tem muito mais empresa, o negócio é muito mais líquido, faz menos preço. Aqui não. Aqui a gente tem menos liquidez, um mercado bem pequeno, e aí o negócio, ele... E aí eu fico vendo você falando isso, eu fico assim, cara... É que nem o cara aqui que a gente acompanha no dia a dia, que o cara tá desesperado, que tá caindo 1%, mas ele comprou pensando daqui a 5 anos. Eu falo assim, cara, que loucura. E a gente tem muito disso, né? Lucas, tá... Aí vira e mexe, a gente olha na sala, Lucas, sei lá, papel X está despencando. Aí você olha e fala assim, tá caindo 1,5. Aí fala assim, pô, cara, tá despencando, Quantas vezes a gente recebe isso? Ou então aquela coisa também que é bem tradicional e que eu acho que faz sentido com o que vocês fazem no fundamento, né? Porque o fundamento, para ele mudar, ele demora, né? As tendências que a gente olha no gráfico, na análise técnica, elas também demoram, né? Então, às vezes, o papel tá subindo, tem 2 anos, tem uma belíssima tendência de alta, aí com 2 dias de queda, o cara fala, tá revertendo? E não é bem assim, né? Já posso vender? Se for reverter, vai de fato demorar, pelo menos ali, uma parte do tempo que demorou para ser construído. A coisa não muda de um dia para outro. Imagino que o fundamento também seja a mesma coisa. E
E outra coisa que eu acho muito legal, assim, quando a gente fala de... Obviamente, eu sabia pouco de fundamento, hoje eu sei muito mais, porque a gente é bombardeado de relatório. Tem 2 caras atrás de mim e o meu chefe na ponta lá, falando o dia inteiro de fundamento. Aí eu fico assim, brincando com eles, né? Aí eu falo assim, Mola, como é que tá aí? Aí ele fala assim, não, esse papel é bom. Eu falei, é bom? Mas por que tá caindo hoje? Não, porra, tu quer... Aí eu fico só puxando a orelha, porque... O pessoal acha que a gente é inimigo, assim. Não, o cara que usa fundamento não vê gráfico, nunca vê fluxo, não vê nada. E o Cadu tem um relatório que ele fala de fluxo. Não, que ele traz o fluxo. Então, assim, na verdade, é você usar literalmente toda a caixa de ferramentas. Não dá pra fazer uma obra simples e puramente só com martelo, né? Total. Então, acho muito legal que a gente tem uma dinâmica hoje muito grande, assim. Você falou time de macro. A gente tem um time de macro, a gente tem um time de fundamento, a gente tem um time de análise técnica. Total. A gente... conversa. E a gente tem mais... A loucura aqui dentro do banco que eu acho muito maneiro é que às vezes a gente tem mais de um time falando de macroeconomia. Por exemplo, a gente tem um time de Portfolio Solution, que hoje o Álvaro tá lá, que é um grande amigo, e a gente tem um time do Mansueto. São 2 times que se falam, obviamente, ninguém... Um aqui não fala que vai para a esquerda, outro fala que vai para a direita, o negócio, a direção é sempre a mesma, mas assim, acho muito legal porque é muito fácil a gente conversar e a gente vir aqui dentro do banco como que a narrativa, e eu falo aqui, pessoal, brinco com o pessoal que fala assim, uma das grandes vantagens de trabalhar aqui no BTG é que de vez em quando você esbarra com o Cadu, você esbarra com o Mansueto, e são pessoas que aqui não tem, aqui no banco, né, a gente não tem sala, né, então é um negócio muito doido isso, e aí você troca ideia, 5 minutos, o Maza que veio aqui, o Santucci que veio aqui, o Gessé, cara, o Gessé, a gente fez uma reunião de 1 hora, parecia que a gente tinha feito 1 ano de call com o Gessé, ele explicando pra gente, um negócio muito legal que ele falou, da narrativa de mercado e tal. E aí eu fico vendo, Cadu, eu queria perguntar como é que é o dia a dia de um head de research. Assim, vocês não sabem, mas é que eu já tá com hora contada, já tá tudo corrido, ele tá vindo de Nova York, daqui a pouco ele vai voltar para Nova York. Então, assim, a vida do cara é bem acelerada, ele não consegue ir Vasco, ainda não ajuda. Mas... eu tenho que deixar isso de lado. Mas como é que é esse dia a dia, assim? Como é que... Vai, tirando esses dias loucos que quando você vem que tem que fazer um monte de coisa, mas assim, como é que é o dia a dia do Cadu, assim? Então, eu acho que, assim, de uma maneira... Bom, eu ainda sou analista, eu ainda tenho um setor que eu acompanho, então eu continuo escrevendo relatórios sobre as empresas que a gente cobre tudo que é TMT, né? Então, todas as empresas de telecom, para quem não está vivo, TIM, a gente cobre fora do Brasil, América Móvel, Entel no Chile, aí tem as empresas de tecnologia, de software, tipo TOTUS, ou Local Web. Então, tem uma cobertura, que a gente continua analisando a empresa, fazendo reunião com a empresa. Ontem mesmo eu estava visitando a empresa, cheguei no aeroporto, fiz um call com o Mansueto, já fui direto para uma visita de uma empresa que a gente vai começar a cobrir agora. Então, essa rotina é a rotina de acompanhar o news flow, né, as notícias ou no fechamento do mercado ou na abertura e reagir a elas e preparar relatório, atualizar modelo. Então, isso tudo continua rolando. Uma parte, óbvio que do meu tempo, isso hoje não é um pedaço dele só, para analistas que são full-time analistas, vão ter uma parte muito maior do tempo deles dedicados a essa rotina de análise, a minha é menor, mas eu ainda faço essa parte. Tem os produtos de estratégia, que hoje consomem, eu diria que uma parcela grande do meu tempo, acho que da maneira como a gente dividiu a área, eu ainda fico com uma parte grande de estratégia, talvez maior do que a parte que eu fico da análise setorial mesmo, de telecom e tecnologia. E estratégia também o tempo todo. E o que acontece quando a gente começa a fazer estratégia também é que eu falo com muito investidor, né? Seja investidor fora ou aqui. Então, eu venho aqui para minha agenda na quinta, por exemplo, é só reunião com o investidor, de manhã e de noite. Então, ontem eu fiz uma, hoje eu vou fazer acho que uma no final do dia. Então, eu fico tem muita reunião assim. E a gestão do time em si, acho que tem épocas que são mais intensas, tipo, as épocas de final de ano são sempre muito mais intensas. Tem uma gestão de dia a dia, e aí é isso, eu guardo um pedaço da minha agenda para conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo, e às vezes tem algumas coisas que precisam ser feitas, alguns ajustes que precisam ser feitos e tal. Então, mas não eu vou encaixando à medida que as situações vão surgindo. Acho que uma vantagem aqui no Pactual é que os analistas líderes das suas células são muito experientes. Então, eles lidam muito bem com seus próprios times. Não precisa de eu ficar micromanaging os times, esses times. Então, eles cuidam lá. Se tem algum problema
que eles acham que precisam de ajuda, eles vêm para mim e falam, cara, tá essa situação aqui, o que a gente faz e tal, e a gente conversa e discute. Aqui no Brasil, o Thiago Duarte é o meu deputy head, então ele está aqui o tempo todo ajudando também nesse processo. Então isso facilita, a gente tem uma forma de trabalhar que, de novo, acho que no Pactual talvez seja único no sentido de que o nosso time é muito experiente. Assim, a gente é muito... É difícil, eu falo essas coisas, as pessoas falam, acho que eu estou querendo promover. Assim, assim, de fato, se pegar o tempo de mercado, de análise que os nossos analistas líderes têm comparado com o resto do mercado, a diferença é brutal. É brutal. A gente tem muito mais tempo de estrada. Que o modelo do partnership faz isso. A maioria dos analistas líderes são sócios do banco e tal. Então, os caras estão aqui para o longo prazo. Ninguém está entrando e saindo e tal. Então, faz muita diferença. Isso ajuda muito na gestão, porque o cara ele fala assim, há muito tempo, né? Eu conheço os caras há muito tempo, eles conhecem o business há muito tempo, eles trabalharam como eu trabalhei com um monte de pessoas diferentes, né, no nosso time, eles também trabalharam com um monte de pessoas diferentes, então eles sabem o que eles precisam para tocar o negócio deles. Então, funciona... Parece 45 pessoas. Funciona melhor do que... consome menos tempo do que eu acho que em outros lugares consumiria, talvez. Entendi. Não acorda às 5 da manhã, entra no balde Eu de acordo, gelo. mas por outras razões. Dá certo. E, Cadu, bom, ao longo de todo esse tempo que você tem de mercado, é uma pergunta que eu também sempre faço aqui pra galera. Eu queria saber de você 2 momentos, assim, pode ser dentro do banco, 2 momentos de mercado, ou 2 operações, ou 2 calls que você deu como analista, um que deu muito certo e um que não deu tão certo. E se puder falar pra gente, né, o porquê, se você, né, insistiu na tese, não insistiu, ou se foi alguma coisa que você acabou capturando no meio do caminho, que deu um spike muito bom e você surfou muito bem aquela nova tendência, podemos dizer assim. Se puder falar pra galera 2 momentos, então, um positivo e um negativo que você viveu. O negativo vai ser fácil, porque esse aqui me assombrou a vida inteira, assim, desde depois da privatização, que foi o Oi, né? Que na época chamava Telenorte-Leste, né? Quando foi privatizado, depois virou Telemar, depois virou Oi. E, cara, eu errei assim muitas vezes. Assim, eu errei, e aí errei de novo, e aí de novo mais uma vez. E até quando ela pediu recuperação judicial, eu errei outra vez, que eu falei, agora vai limpar essa dívida, agora vai. Não foi, como a gente sabe bem. Então, esse foi um que eu em vários momentos, eu li um momento de virada, assim, a operação nunca foi boa, sempre foi um papel relativamente barato, e eu, em várias oportunidades, eu falava, não, agora, nessa situação agora, eu tive alguns momentos que eu falei, não, assim, não vai dar certo. Teve uma operação lá, que a gente até participou, que acho que foi a operação que talvez tenha me dado mais trabalho, assim, ever, em fazendo research, que foi quando a Oi fez, quando eu estava fundindo com a Portugal Telecom, e fez um aumento de capital gigante, e aquela fusão que, obviamente, não fazia nenhum sentido, não tinha nenhuma sinergia, você, porra, um cara opera no Brasil, outro opera em Portugal, na Oi Telecomunicações, não tem sinergia. Nenhuma. Você vai falar assim, de repente o cara junta tudo e compra um pouco melhor, mas Portugal era pequeno, né? Não era... Então, enfim, nenhuma sinergia. Era fadada a dar errado. A gente achava que não ia funcionar. Ainda assim, acho que eu visitei tanta gente no mundo inteiro, cara, eu visitei muita gente. Eu cheguei no final, na minha última semana de roadshow, eu não tinha mais voz nenhuma. E quando eu cheguei no Brasil de novo, obviamente, fiquei doente. Eu fiquei, assim, foi ininterruptas, acho que, sei lá, 40 dias de reunião sem parar. Caramba. Mas, enfim, essa eu errei várias vezes. Não foi, nessa vez eu nem errei, né, eu não achava que ia funcionar. Mas depois, eu falei, agora que já deu errado, agora vai. E, cara, não foi. Então, essa a gente errou muito. Eu acho que foi, na Oi, talvez a última vez que eu errei feio, que foi essa agora, que a gente achou que ela sai da recuperação, talvez eu soubesse, eu estava mais envolvido com o negócio do que eu devia. Eu estava tão dentro, tão no detalhe, eu estava sabendo tanto quanto era a próxima data, que eu me perdi nos detalhes. Eu não dei um passo para trás e falei assim, irmão, peraí, esse negócio, essa confusão toda assim, qual é a chance que vai sair do outro lado legal? Eu não conseguia ver isso, eu estava vendo... agora esse aqui vai funcionar, esse passozinho aqui tá tudo der certo e tal. Então eu ficava... E às vezes isso acontece. Você faz uma análise tão detalhada, mas tão detalhada, que você perde o big picture. E o trem passou lá e você se perdeu ali naquele negócio e quando você viu, deu tudo errado. E, enfim, deu errado porque eu acho que os timings... de repente eu não vou ficar justificando. Deu errado para o Eu acho que o erro aconteceu por causa dos timings de execução. Então você vê, eu sabia os detalhes e eu errei, a gente errou assim, quando uma empresa de recuperação judicial
faz toda a diferença. Sim. Então, esse foi um grande... a gente teve, não sei, teve alguns calls bons, assim. A gente fez um call muito bom de TOTOS em 2018, quando trocou a gestão e o Danny chegou, assim, a gente acertou muito em cheio esse call. A gente pegou ali quando ninguém ainda... Quando o pessoal estava bem cético, o papel tinha sofrido pra caramba durante 2 anos. A gente pegou o momento exato ali da virada, né? Tipo, a mudança do discurso que a empresa era para a visão do novo management, e a gente apostou que a execução ia ser boa, de fato foi. Então, acho que ali a gente acertou bem, assim. Eu estou pensando em papéis, assim, relevantes, sabe? Que a gente tenha... eu acho que esse foi um call que a gente acertou em cheio, assim. Eu agora estou tentando alguns aí também meio fora da caixa, assim, vamos ver se funciona. E uma pergunta já, aproveitando, né, do que você falou, Cadu. O quão importante é o management dentro da companhia? Beleza, a companhia é fundamental, né, para vocês, assim. Fundamental. Independente se o business ele tá dentro de um... Eu acho o seguinte, se o business é muito bom, ele vai bem com o management mais ou menos. Certo. O cara não precisa ser brilhante, o business é muito bom e o cara vai bem. Vai andar bem. Podia ser melhor? Podia, mas vai bem. Se o management é de fato muito bom, ele vai fazer um business mais ou menos ser bom. Entendi. Óbvio que se for muito ruim, tem business que são ruins estruturalmente muito ruins. Puta, é difícil. Pra botar o Magic Johnson lá, o Michael Jordan, o cara vai resolver, entendeu? Porque o business é muito ruim. Tem alguns que são assim. Eu lembro na época da Oi, quando a gente fez a fusão, tinha o CEO da Portugal Telecom, era uma estrela na época. Eu falo o nome que todo mundo sabe, Zé Barba, chamava o cara. E a estrela, o mercado amava o cara e tal. Ele virou, na fusão, ele ia ser foi o novo presidente da empresa pós-fusão. Então o pessoal fala, não sei o quê, que agora vai, que chegou o cara. E eu falava assim, cara, o negócio aí é tão difícil. Naquela época foi a única vez que eu tava mais negativo, assim, que, botar o papa do da gestão, Oi, que não vai funcionar, não vai funcionar. E realmente não funcionou. Então tem determinadas situações que o cara não resolve de jeito nenhum. Mas ter uma gestão boa faz muita diferença. A gente é um exemplo disso, né? Assim, de novo, sem querer, a gente tá aqui num call totalmente enviesado, nós 4. Né? Ninguém vai discordar de mim. Não tem jeito nenhum. Mas a verdade é que a gente faz uma baita diferença a qualidade da gestão que tem aqui no BTG. A cultura, a gestão, faz muita diferença. Isso é um negócio... É muita diferença. Até assusta, assim, às vezes a gente traz as pessoas aqui no banco e a gente mostra lá o trading floor, né? Aí, olha ali, tá o Esteves ali, o Salute ali. Aí o pessoal, no meio de todo mundo? Não tem sala? Não tem. Então, assim, esse negócio é um negócio bem diferente. A nossa cultura é muito poderosa e ela é feita de gestão, assim. A gestão é fundamental. E é incrível como isso passa, né? Porque a gente até brinca... Nós 3 namoramos e quando a gente vai, enfim, se encontra, fala de banco, a nossa namorada já conhece de banco, aí conhece do que a gente fala. Em torno do banco. A minha mulher fala assim, não aguento mais escutar de banco. E é muito disso da cultura, né? Ela fala assim, Lucas, para de falar de banco. Não tem mais ninguém do banco, só tem vocês 3 aqui. A gente vai ficar viajando na conversa. Tá bom. Então, aí a gente volta pro banco. Mas eu acho que faz uma diferença incrível, assim. Eu acho que você pensar médio e longo prazo, gestão é tudo, assim, cara, saber execução é tudo. Às vezes você tem uma estratégia, a estratégia é você, sei lá, você rever, né? Você tem uma estratégia e você tá indo aqui no rever. Execução, 90% do negócio é executar, cara. A estratégia se ajusta, não tá muito bom para cá, vira para lá, muda um pouco aqui, mas saber executar bem é fundamental. Eu acho que faz toda a diferença. Você consegue ver, você pega empresas na mesma indústria, expostas às mesmas questões macroeconômicas, com as mesmas tendências, tem umas que vão super bem e outras que vão super mal. E gestão. O background está todo dado, o ambiente competitivo é aquele, o ambiente macroeconômico é o mesmo, e ainda assim empresas vão muito bem, outras vão muito mal. Certo. Boa. E Cadu, chegando no final, a gente tem uma pergunta que sempre faz pra galera, porque eles querem indicações, né? Todo mundo que o pessoal traz, sempre que a gente traz alguém aqui, a galera quer saber indicações. Então, indicações de livro, música e filme que você tiver, pode ser mais de uma, pode ser de mercado, sem ser de mercado. Fica à vontade aí pra falar. No início era uma, né? Agora eu já falei indicações. A gente definiu assim, não, vamos fazer uma, vamos tentar fazer um negócio meio pá. Aí começou, aí às vezes a pessoa, não, mas eu não quero falar só uma, eu falo 50. E assim, pode falar, porque já tiveram livros aqui que, geralmente, assim, Poderoso Chefão é muito bom, tá sempre no negócio. O pessoal tenta agradar o Costinha, fala que gosta de heavy metal. E tem uma coisa ou outra. Mas assim, já tiveram uns livros aqui meio que muito fora da caixa
E geralmente, então assim, geralmente a gente traz o pessoal mais trader, né? E aí, quando aqui do banco, aí o negócio fica um pouco mais divertido. Mas geralmente é essa galera. Aí sempre fala o mesmo livro. Pô, você que é um cara de fundamento. E não precisa ser de... Assim, uma das coisas que eu queria também, se você puder, obviamente, já aproveitando essa questão do Costinha, acho que se tiver algum livro, que você usou pra sua vida mesmo, assim, fora do banco, eu também queria saber. Legal. Eu acho assim, eu nem vou dar esses livros de muito valuation, fundamento. Você arruma qualquer lugar aí, é tudo parecido. Mas eu acho que tem alguns livros... E eu tento ler não só mercado. E às vezes muitos livros que eu leio são histórias de mercado que aconteceram com o mercado, mas não se devia investir assim ou investir assado. Uhum. Mas, assim, tem alguns livros da história de mercado de capitais nos Estados Unidos, antigos até, que eu adorei ler, assim, me formaram um pouco para eu entender um pouco do que foi esse mercado naquela época. Então, sei lá, o Barbarians at the Gate, que é a história do KKR, que eu acho super antigaço esse livro, super legal. É o Liar's Poker, do Michael Lewis, que é um livro também que muita gente leu. É um que eu acho também super interessante, até para quem entender como é que você pode, com um time de estrela, dar muito errada, que é aquele do Long Term Capital Management, que foi aquele hedge fund que quebrou, que era só tinha PhD, os caras eram geniais. E os caras quebraram, apesar disso. É o Engineers Failed, né? É o Engineers Failed, é o nome do livro. Então, tem alguns livros que contam essas histórias de mercado. De novo, o que eu acho legal é que eu não estou lendo... Não é chato, entendeu? O cara está contando uma história que aconteceu, você participa da vida daquelas pessoas, você entende. Em alguns casos, até... o cara dá um endereço onde era. Então, às vezes, eu passo andando na frente e falo, pô, era aqui que os caras estavam fazendo. Tem agora eu vou esquecer o nome, que conta a queda do Bear Stearns, que até a foto da capa do livro, eu esqueci o nome agora, a foto da capa do livro é a foto da parte de cima do prédio, porque eu não sei se vocês lembram, eles tinham acabado de construir um prédio espetacular em Midtown Manhattan, ele custou uma fortuna, os caras quebraram, o prédio acabou de ficar pronto, já quebraram. Nossa. Então, um pouco assim do como, às vezes, a gestão de risco do cara é uma droga e o cara tá gastando uma fortuna construindo um prédio, entendeu? Então, essas histórias, assim, eu acho legais. E tem vários. Tem uns livros que eu acho que são mais, assim, que faz você pensar mais um pouco. Também, ele não é de negócio, mas é um pouco que são alguns livros do Malcolm Gladwell, que chama Outliers, que eu acho talvez o mais legal, assim, de mercado, porque fala sobre por que aqueles caras geniais, ou que tiveram que tiveram uma carreira genial. Ele fala sobre os Beatles, por que os Beatles viraram os Beatles. O cara conta a história do cara e você entende como que aquilo aconteceu. Óbvio que tem muito talento, não é? Ninguém está tirando o talento dos caras, mas... Então, é um livro que eu acho legal. Ele tem um outro chamado Tipping Points, que também é legal, que são esses livros que você pode ler a qualquer momento do tempo e ele continua relevante, sabe? São antigos esses dois livros, né, dele. Então, esse eu gosto muito. Esse, assim, se quiser um livro para você ler hoje, chama Outliers. Esse é bacana. É o que conta a história, se não estou enganado, do pessoal do time também, acho que não sei se era beisebol, rugby, que o cara nascia, acho que em janeiro, ele tinha diferença do cara que nascia em junho. E aí ele tinha ele jogava um ano antes, e aí ele tinha uma vantagem competitiva. Exatamente. Ele conta várias histórias dessas que você fala assim, pô, o cara não... Se você voltar na história, você entende de por que ele chegou naquele ponto, né? Então, eu acho que esses são... tem um que... Esse é interessante. Esse é mais o pessoal que gosta de... a história é incrível. É uma história de um cara chamado Bill Powder, chama Red Alert. Esse cara ele era um americano que ele tinha alguma relação com... Ou ele cismou que ele queria cobrir leste europeu e Rússia. E ele se muda para a Rússia, já com Putin presidente. E, cara, eu não vou contar a história aqui, mas é um show de horror, assim, o que acontece depois. E você lendo o livro já tem alguns anos, esse livro não é de hoje. E você lendo o livro, você entende um pouco do que é a Rússia, do que é o governo Putin e a Rússia hoje em dia. Então... Legal, assim, e a história é super legal, assim, é cativante, aquele livro que você não consegue parar de ler, sabe? Então, volta e meia eu leio. Agora mesmo teve essa situação com aquela empresa da Elizabeth Holmes, Bad Blood? Bad Blood. Bad Blood.
Exatamente. Então, virou filme, se quiser ver. Se quiser que era ver uma empresa que vendia, era uma startup que vendia a ideia de fazer um exame de sangue, que mapeava um monte de coisa. Então você tirava. A história dela era que você fazia uma. Netflix isso aí não tá? Então, acho que tá agora. Só que era tudo Então, você furava o dedinho lá, com uma gota de sangue, você fazia 1 bilhão de testes. Isso, né? E a máquina dela nunca conseguiu fazer nada disso. Ela começou. No início a ideia era ótima, não começou a dar certo, ela começou a mentir, enrolar, não sei o quê. Bom, ela foi condenada a 10 anos de cadeia e o parceiro dela também, outros 10. Então, é uma história de business, assim, de como uma startup, e conta um pouco, você lendo o livro, você entende um pouco do que acontece em Silicon Valley, assim, quais são as motivações que acontecem dentro. Obviamente tem um monte de empresa que dá certo, mas tem muita gente que entra ali e fala assim, pô, tenho que dar certo de qualquer jeito, e aí o cara, às vezes... Se perde. Às vezes a gente escuta isso, né? Você tem ideia, vende a sua ideia, mesmo que aquilo não seja real hoje. Pode ser que seja amanhã, né? Aí é isso. Então eu gosto desse livro, assim, são mais... Esse livro, tipo esse, o Bad Blood, você lê rapidinho, é uma história rápida, assim, não é um negócio pra ficar pensando muito tempo, mas dá uns insights, assim, sabe? Caramba, pô, legal. E música? E o filme, alguma coisa? Música? Tem uma música que eu gosto muito, que é brasileira, que é Além do Horizonte, do Jota Quest, que eu assim, gosto, acho que tem uma mensagem legal ali dentro. Não sei se eu tô ficando velho, começo a pensar Além do Horizonte. O hino do Vasco? O hino do Vasco. Cara, filme eu não sei, não sei se tem algum... eu gosto muito de ver filme, eu e minha esposa, a gente acompanha o Oscar, assim, com afinco toda vez. Tem um monte de filme bom, né? Eu não sei se eu sei dizer um que eu acho que tem vários, assim, que as ideias que surgem ali são interessantes. E tal. Boa. Cadu, eu vou deixar você finalizar o time, né? Mas eu vou primeiro agradecer. Prazer. Não só por estar aqui, mas por ter contratado a gente. Porque se não fosse o Cadu, a gente não estava aqui. Se ele falasse, não, isso aqui, nada disso tinha acontecido. Imagina. Então, na próxima vez que eu trouxer a Flora também, quando eu trouxer a Flora também, eu vou agradecer também. É importante. Mas eu agradeço todo mundo que de certa forma deu sim pra gente. Então, pô, obrigado por contratar a gente, por estar aqui com a gente, disponibilizar seu tempo. Eu sei que, pô, é corrido e esse episódio aqui ficou até um pouquinho menor, mas eu vou cobrar você, eu vou trazer você outro dia, quando a gente vier. Não precisa esperar o número 100, né? Pode ser. Não, tá bom, pra gente resenhar, falar aí, pô, se é um dia que você... Várias por histórias. Por algum motivo, se você tiver mais tempo, a gente senta aí, a gente troca mais ideia, mas, cara, acho que foi muito legal escutar um pouco da tua história. Eu já sabia um pouco, porque a gente já tinha conversado outras vezes, mas entender, assim, você fez muitos paralelos, assim, e pô, pode parecer bobeira, mas pro cara que tá em casa, muitos paralelos entre, de fato, análise fundamentalista e análise técnica, simples e puramente no discurso, né? E às vezes a gente fica muito ali tentando, a gente vê muito ali no dia a dia como a gente opera um prazo mais curto, muitas das vezes ali até no day trade, a pessoa fica tentando ali adivinhar alguma coisa, esperar algum movimento pô, você falou até agora no final aqui uma expressão gestão de risco, que eu achei animal, porque assim, a nossa vida aqui, no final das contas, ela é uma grande gestão de risco. Se a gente estiver errado, a gente tem que estopar ou não está muito grande. E o inverso também, quando a gente está indo bem, a gente tem que aumentar aquela posição vencedora. Então assim, pô, muito legal. Obrigado mesmo mais uma vez. Uma pena que o nosso time não ajuda a gente, mas o Cadu, né, hoje é dia 18, o Vasco empatou com o Cruzeiro na última rodada, perdeu do Palmeiras, perdeu do Flamengo. Quer dizer, empatar já tá achando bom. Então, né? 0x0, nossa, não tomou gol, maravilha. Fim de semana bom, Vascaíno tem fim de semana bom quando o time não joga. Esse fim de semana vai ser ótimo, vai jogar não, hoje ele não joga. Então, pô, mais uma vez, obrigado e, cara, você é a inspiração pra gente, assim, até brinco com eles que algum dia eu quero ser o Cadu de análise técnica aqui dentro, né? Então, obviamente, a gente tenta trilhar o seu caminho. Falta muita estrada, falta muito tempo, mas algum dia a gente, pelo menos na mesma estrada, a gente chega. Não, eu acho que o legal do banco é que a gente está sempre junto, remando junto. Como você falou bem no início, aqui a gente não tem barreira, não tem hierarquia, todo mundo remando no mesmo interesse, abraçado aqui. O nosso sucesso é junto, a gente não faz nada sozinho. Então, agradecer e agora
Geralmente quem finaliza é o Otinho, mas acho que o Coxinha também vai querer. Vai lá, Cadu. Não, Cadu, eu queria agradecer pelo bate-papo. Eu acho que foi muito legal conhecer um pouco da sua trajetória. E também o que a gente tem, esse bate-papo que a gente faz é muito legal porque os nossos clientes, os nossos parceiros, eles conhecem as pessoas que estão no banco, né? O banco, no fim das contas, é feito das pessoas que estão aqui. E aí, você entender um pouquinho a trajetória, entender um pouquinho a história, eu acho que isso é sempre muito legal. Eu acho que só valoriza ainda mais o que todo mundo que está aqui ralando, que está aqui trabalhando. Então, obrigado pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido adorei. tranquilo. Prazer. Cadu, obrigado. Obrigado Também, né? Diretamente de Nova York pra vir aqui. Esquece. Caramba, vencemos, hein? Vencemos, Vitinho. Bom, Prazer, sempre. Cadu, o pessoal quiser acompanhar os relatórios, só ir no BTG Content. Tem lá os relatórios, né? Assinado também pelo Cadu. Quem quiser também acompanhar, acho que no LinkedIn o pessoal te acha. Sim. E, bom, se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like. Calma aí. Também no canal do BTG tem live. Perfeito. Esqueci. Isso. Muito bom. Todo mês tem live. Exatamente, da carteira. Cadu Direto de Nova colocando York. os racionais dele ali para montar até em sim, small caps e as outras carteiras. Bom, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal e também seguir a gente nas redes sociais. Não esqueça de seguir @BTGPactual, @Lucas.mclaro, Lucas Costa T e @Otto G. Sparenberg. E para quem quiser acompanhar um pouco mais o Cadu, só ir lá no LinkedIn, botar Carlos Siqueira, Cadu, vai achar lá, né, BTG, enfim, vocês vão achar ele por lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, Falou, tchau. pessoal. Tchau, Tchau. obrigado. Abraço.